Oi, meus caros, sejam bem-vindos a mais um Get Edu News. Olá, pessoal! No programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre podcasts, esse formato que tem dominado as redes nos últimos anos. Pessoal, vocês já devem ter percebido que os podcasts têm uma popularidade cada vez maior nos meios digitais, com programas tratando dos mais variados temas e disponíveis em diversas plataformas. Uma das maiores vantagens do podcast é o fato dele poder ser ouvido a qualquer hora, em qualquer lugar e enquanto se faz outras atividades, como caminhar, jogar, estar no ônibus. Não é à toa que os podcasts caíram no gosto dos alunos, a molecada adora. Eles são uma ótima recomendação para complementar o material estudado em sala de aula, além de poderem abordar assuntos extracurriculares, como educação financeira, por exemplo. E ouvir podcasts não é o único jeito de trabalhar essa ferramenta com os alunos em sala de aula. Já pensou em colocar os seus alunos para fazerem um? Esse pode ser um ótimo jeito de lecionar o assunto e manter os alunos engajados com o conteúdo. Curtiu a ideia? Se você quiser produzir um podcast com seus alunos, a gente te ajuda. Tem alguns passos básicos que você pode seguir e que irão tornar essa tarefa muito mais fácil. Comecem decidindo o nome, o tema, o formato e os participantes. Uma turma grande pode ser dividida em grupos menores, onde cada grupo poderá produzir um episódio do podcast. O tema geral pode ser relacionado à matéria que você está lecionando e o tema de cada episódio pode ser um assunto específico dentro desse grande tema. Além disso, os podcasts podem variar em formato, funcionando como uma roda de conversa entre várias pessoas ou ter apenas um ou dois apresentadores falando. As possibilidades são muitas e você pode explorar todas elas. Com essas decisões iniciais tomadas, é hora de partir para o roteiro, que precisa trazer as informações mais relevantes a serem apresentadas ao longo do programa e as falas de cada um dos participantes, pelo menos o layout ali básico. Com o roteiro pronto, é hora de escolher os equipamentos de gravação, preparar a voz da turma e partir para a gravação e edição. Agora aqui é importante que os alunos não tenham medo de errar. Se tropeçarem nas palavras, é só repetir a frase novamente e cortar na edição se for necessário. Pessoal, depois que o podcast for produzido, o próximo passo é disponibilizá-lo para que todos possam ouvir. Uma dessas plataformas é o Google Podcast. Google Podcasts é totalmente gratuito e te permite ouvir programas em diversas plataformas, celular, tablet, Google Home e várias outras. Compartilhando o seu podcast no Google Podcast, ele pode aparecer nos resultados da busca para quem pesquisar o assunto relacionado ao tema do programa, o que faz com que mais pessoas possam ouvir o seu programa. Para o seu podcast aparecer no Google Podcasts, você precisa seguir alguns passos. O primeiro deles é colocar o seu programa em um serviço de hospedagem que te ofereça a opção Feed RSS, como o SoundCloud e o Anchor, por exemplo. E dessa maneira que as plataformas vão conseguir encontrar o seu podcast. O Google está constantemente buscando por novos feeds RSS. E quando ele localizar o do seu podcast, ele vai acrescentá-lo automaticamente ao Google Podcast, identificando novos episódios automaticamente e colocando todos no mesmo grupo, inclusive. Mas fiquem atentos para o seu podcast ser incluído no Google Podcast, ele precisa seguir alguns requisitos. O primeiro deles é que o feed RSS precisa ser acessível pelo Google, ou seja, ele não pode estar bloqueado ou privado. Olha só, ele também precisa ter pelo menos um episódio. E o formato do áudio precisa ser suportado pelo Google, lembrando que arquivos de vídeo não são suportados pelo Google Podcast. Você também precisa fornecer uma imagem para o seu podcast e não misturar URLs HTTP e HTTPS. Por fim, pessoal, você também precisa seguir as diretrizes de RSS do Google Podcast, que incluem uma descrição do podcast e um link para a página inicial do podcast. Você encontra tudo bem detalhado no link que a gente está colocando aqui na tela e também na descrição do nosso vídeo. Cumprindo essas orientações, seu podcast estará pronto para ser ouvido e divulgado. Espalhe o link para os seus alunos, para os pais, para outras turmas. Tenho certeza que vai ser uma experiência sensacional para todo mundo. A molecada vai adorar. Bom, pessoal, agora falar de novidade,
das ferramentas do Google. Temos muitas novidades, nós vamos trazer uma novidade para quem usa o sistema de gestão acadêmica integrado ao Google Classroom. São vários os sistemas, né? Com lançamento gradual desde o dia 26 de outubro, os professores poderão criar categorias de avaliação nas tarefas do Google Classroom para que elas sejam incluídas diretamente no boletim do aluno no sistema de gestão acadêmica no momento da exportação das notas. Esse recurso foi solicitado por professores que tinham que alterar manualmente essas informações no sistema. Nossa, isso foi muito pedido, sério, vai facilitar muito a vida do pessoal. Outra novidade muito bacana é a do Google Chat. Sabe aqueles emojis disponíveis no Google Chat? Nas várias conversas que a gente tem, agora eles poderão ser personalizados pelo usuário. Esse recurso precisa ser disponibilizado pelo administrador do seu domínio, mas está com lançamento gradual desde 24 de outubro. Então, nos próximos dias, todos já devem estar com este recurso disponível e usando um monte de figurinhas aí no chat. Foi muito legal estar com vocês hoje, pessoal. Nosso Gateando News vai ficando por aqui. Até a próxima. Mas olha só, nos siga aí nas redes sociais para que a gente mantenha esse contato, tá? @GetEduBrasil. Tchau, tchau.